Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui com vida e saúde na presença dEle, para adorá-lo, aleluia, para glorificar o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acordou hoje, vai viver mais esse dia, aleluia, por um motivo, aleluia, que Deus te permite você viver, você ter acordado com vida e viver mais esse dia, por um motivo, para que você venha adorar o seu Filho Jesus Cristo, para que você venha viver o dia de hoje para Jesus, aleluia, glória a Deus, porque tudo foi feito por Ele, criado por Ele, por intermédio dEle, aleluia, tudo o Pai fez para Ele e para a glória do Filho de Deus, para a glória do seu Filho, do nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E para a glória de Deus. Aleluia. Não para a minha glória, não para a sua glória. Para a glória de Deus nesta manhã. Nesse momento nós vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu. Mais um pão quentinho que Deus nos entrega com amor. E você pega esse pão, aleluia, para a glória de Deus, não para a sua glória. Pega esse pão com amor, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar meditando para a glória de Deus em Marcos, no seu capítulo 5, versículo 21. Hoje é domingo, aleluia, é comemorado o Dia dos Pais. Aleluia, glória a Deus, você que é pai. Aleluia, Deus te agraciou com o privilégio de gerar filhos. Aleluia, glória a Deus. E você é pai para a glória de Deus. Você que é pai e não tão somente fez. Aleluia. Mas também tá aí junto da sua esposa, junto da sua mulher. Aleluia, ajudando. Aleluia. Ajudando e criando o seu filho, educando o seu filho, amando o seu filho. Você que é pai e é um pai presente, não é um pai ausente. Aleluia! Eu já quero, em nome de Jesus, já começar aqui o maná do céu, o pão quentinho, louvando o Senhor pela sua vida. Que Deus te abençoe. Você, pai presente. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos aqui meditar hoje em Marcos, o seu capítulo 5, versículo 21, vai contar a história de um pai, que era um pai presente. Aleluia, glória a Deus. Ele não era um pai ausente. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Aleluia. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Aleluia. E insistentemente Jairo suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Amém? Então, nós vemos aqui, Jesus, então, ele voltou para o barco, para o outro lado do mar, e afluiu para com ele grande multidão, ou seja, ele pegou o barco com seus discípulos, para atravessar para o outro lado, e grande multidão que o cercava e não queria deixar ele, não queria sair de perto dele, glória a Deus por isso, também foi atrás de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. E ele estava junto do mar. Quando Jairo chegou, ele já estava junto do mar. Aleluia. E Jairo chega e faz o quê? Jairo chega e o adora. Prostra aos pés de Jesus. Jesus então atravessou o mar. Grande multidão também atravessou. Foi aonde Jesus estava. Então, Jesus não estava sozinho com seus discípulos. Não, estava Jesus, seus discípulos e grande multidão. E Jairo não se sentiu envergonhado, não se sentiu intimidado, não. Ele estava tão aflito, aleluia, porque a filha dele estava muito enferma em casa, já à beira da morte, ou seja, já estava desenganada pelos médicos. Os médicos haviam dito para Jairo, Jairo, não tem mais jeito, sua filha vai morrer. E ele no desespero, ele foi de encontro com Jesus, não se importando com quem estava perto dele, não. Aleluia. Ele com o coração angustiado e atemorizado em perder a sua filha amada, ele foi até a Jesus e chegando diante de Jesus, o que ele fez? Ele prostrou aos pés de Jesus. Aleluia! E ele prostrou aos pés de Jesus, adorando a Jesus primeiro, se humilhando diante de Jesus, na presença de Jesus. Aleluia! E ele disse, minha filhinha, mestre, minha filhinha está à beira da morte. Vai até minha casa e põe a mão sobre ela, para que ela venha ser salva e para que ela venha viver. Aleluia. A atitude de Jairo em chegar, não se importar com quem estava olhando, com quem estava vendo. A atitude de Jairo de chegar e se humilhar na presença do Senhor. Aleluia. A dor de Jairo, Jesus sentiu. Aleluia. E ele foi comovido. Jesus foi comovido. Aleluia. Pela atitude de Jairo. Aleluia. Pela adoração de Jairo. Porque Jairo já chegou adorando o Senhor, prostrando aos seus pés. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus sentindo a dor de Jairo, porque Jesus, ele sente a minha dor. Ele sente a sua dor. Ele sente a minha agonia. Ele sente a sua agonia. Jesus sente. Aleluia. Você não está sentindo agonia sozinho, não. Você não está se agonizando sozinho, não. Aleluia. Cantará manai. Cantará basuribiandaramanai. Você não está se agonizando sozinho. Você não está sentindo dor sozinho, sozinha, não. Deus está sentindo a sua dor com você. Deus está agonizando com você. Aleluia, aramanai. Você não está triste sozinho, não. Deus está sentindo a sua tristeza. Aleluia. Cantará manai. E o Senhor foi, Jesus foi de caminho com Jairo até a casa dele. Aleluia, glória a Deus. Jairo, que é o que o Senhor pôs no meu coração, ele não era um pai ausente, ele era um pai presente. O pai, quando ele é ausente, ele não sabe o que é que o filho está passando, o que é que o filho está sofrendo. O que é que o filho está sentindo, está pensando, ele não sabe. Porque ele é ausente e ele não se preocupa com a dor do filho, ele não se preocupa com o sofrimento do filho. O sofrimento do filho não incomoda o pai ausente, ele não é incomodado com o sofrimento do filho. Mas o pai presente, ele sente a dor do filho, ele se incomoda com o sofrimento do filho. E Jairo, ele era um pai presente, porque ele sabia que a sua filha estava dentro de casa enferma. Tem filho dentro de casa doente, enfermo.
Aleluia, glória a Deus. E o pai nem sabe, o pai nem sente. Quando o pai fica sabendo, a filha já morreu, o filho já morreu, o filho já se perdeu, a filha já se perdeu. Por quê? Porque o pai, ele está ausente dentro de casa. Tem pai ausente dentro de casa. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, através desse maná do céu, desse pão quentinho, pai, acorda, você que está dormindo dentro da sua casa. Aleluia. E o seu filho está perecendo dentro da sua casa, você não está vendo. Aleluia. Acorde e desperta, pai ausente. Você que está ausente dentro da sua casa, está dormindo. Aleluia. Cantará manai. Acorde e desperta nesta manhã de domingo, do dia dos pais. Volta o seu olhar para o seu filho dentro de casa, antes que seja tarde demais. Jairo, um pai presente. Ele sabia que a filha dele estava dentro de casa doente. O pai presente, ele sabe que o filho está em casa, que o filho está doente, ele sente a dor do filho, ele sofre junto com o filho, e Jairo, ele estava sofrendo junto com a filha dele, e ele sabia que a filha dele estava doente, e ele não queria perder a filha. O que ele fez? Correu para Jesus. Ele já tinha ouvido a fama de Jesus, que Jesus havia ressuscitado Lázaro, que Jesus curava, que Jesus batizava, que Jesus operava milagre. Ele já sabia da fama de Jesus. Então ele foi até a Jesus, e chegando até a Jesus, ele prostrou aos pés de Jesus. Pai, antes que seja tarde demais, procura Jesus. Busca Jesus para a salvação do seu filho. Ainda é tempo, ele ainda não morreu não. Volta o seu olhar, pai, para o seu filho que está perecendo. Aleluia, Aramanai. Volta o seu olhar nesta manhã, prostra diante de Jesus enquanto ainda é tempo. Se humilha para Jesus. Vai orar pelo seu filho, vai interceder pelo seu filho, e Jesus, ele vai salvar o seu filho. Tem filho que vai ser salvo, aleluia, pela intercessão de seu pai. Cantará manai. Filho vai ser salvo pela intercessão de seu pai, diz o Senhor, aleluia, para você nesta manhã de domingo do dia dos pais. Por isso interceda, pai. Interceda pelo seu filho, e Deus vai salvar seu filho. Seu filho não vai morrer, seu filho vai viver por sua intercessão. Aleluia! E nós vemos, aleluia, que Jesus foi com Jairo. Aleluia! E antes dele chegar na casa de Jairo, ele já recebeu uma notícia, que a filha dele havia morrido. E caiu uma tristeza profunda no coração de Jairo, mas Jesus saiu em defesa de Jairo, dizendo, aleluia, para o mensageiro da casa de Jairo, que havia avisado ele que sua filha havia morrido, dizendo: Jairo, não temas, crê somente, aleluia. E Jairo se apegou, aleluia, em Jesus, e eles continuaram a caminhada até a casa de Jairo. Chegando lá, havia já ali um luto, as pessoas estavam chorando, se lamentando, aleluia. E Jesus então ordenou que todos aqueles que estavam chorando e se lamentando pela morte da menina saísse de dentro da casa, aleluia. Ficou só a mãe e Jairo e Jesus, aleluia. E o Senhor disse: a criança não está morta, versículo 39 do capítulo 5 de Marcos. Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus chegou lá e disse: por que vocês estão alvoroçados desse jeito? Por que vocês estão chorando? Eu cheguei primeiro que a morte, porque o Pai, ele me buscou, aleluia.
Ele me buscou, ele me invocou. Aleluia. Ele me procurou. Aleluia. Eu cheguei primeiro do que a morte. A morte não tem poder sobre essa menina, sobre essa criança, sobre o seu filho. Chegue, Pai, primeiro do que a morte sobre o seu filho. Chega primeiro, entra primeiro com o remédio, com a cura que é Jesus Cristo. Aleluia. Por que estás alvoroçado? Jesus disse para aquele povo que estava chorando e se lamentando: a criança não está morta, mas ela dorme. E as pessoas ali começaram a rir dele. Versículo 40. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Então, as pessoas começaram a rir, a zombar de Jesus, dizendo: já morreu, não tem mais vida. O médico constatou o óbito. E o Senhor, então, deu uma ordem para que todos saíssem daquela casa. Aleluia! Todo mal, Pai, todo mal, seja terreno, humano ou espiritual, vai sair da sua casa. Quando você convidar, Pai, Jesus para entrar na sua casa. E todo mal ali era humano. Aleluia. Todo mal humano ali que estava rindo e zombando de Jesus. Aleluia. Todo mal humano ali, que estava ali rindo e zombando da dor de Jairo, não estava ali, aleluia, sentindo a dor de Jairo, não. Estava rindo e zombando e achando bom da dor de Jairo. Aleluia. Todo mal humano ali, o Senhor expulsou da casa de Jairo. E Deus vai expulsar todo mal da sua casa. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor tomou então pela mão a mãe da criança, a Jairo e alguns discípulos que estavam com ele. E entrou no quarto onde a menina estava deitada. Versículo 41 do capítulo 5 de Marcos. Tomando-a pela mão, o Senhor tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. O Senhor tomou aquela menina pela mão e ordenou. E a ordem de Jesus, ela tem que ser cumprida de imediato. Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. Aleluia. E a menina de imediato, aleluia, ela levantou, ela pôs-se a andar. Aleluia. O seu filho vai levantar, Pai, em nome de Jesus. E ele vai se pôr a andar novamente. Tudo aquilo que está paralisando o seu filho. Tem filho que está trancado dentro do quarto. Aleluia. Tem filho depressivo dentro do quarto. Triste dentro do quarto. Desanimado dentro do quarto. Infeliz dentro do quarto. Aleluia. Ele vai se levantar em nome de Jesus e vai se pôr a andar para viver os sonhos e os projetos de Deus. Deus tem sonhos e projetos, Pai, para o seu filho. Aleluia. A menina pôs a andar. Aleluia. Então caíram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. A menina, ela levantou e andou com fome. E o Senhor disse: dá comida para ela. Aleluia, glória a Deus. Deus tem comida para o seu filho. Deus tem vida para o seu filho, Pai, não é morte. Aleluia. Deus tem bênçãos, sonhos e projetos para o seu filho, Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus tem bênção para você e tem milagre para você, para fazer na sua casa, Pai, através de Pai. Aleluia. Pai, você é o sacerdote da sua casa. Se levanta e age como sacerdote. O sacerdote, ele se levanta e ele se prostra na presença
do Todo-Poderoso, na presença de Deus. Ele se prostra aos pés de Jesus, intercedendo pelo povo de Deus. Pai, você é sacerdote da sua casa, se levanta, se prostra aos pés de Jesus e interceda pela sua casa, interceda pela sua família, interceda pelos seus filhos. Não aceita, não conforma com o estado em que o seu filho se encontra. Não aceita e não conforma. Se levanta como sacerdote, aleluia, interceda pela vida do seu filho, e Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai abençoar, Deus vai trazer vida, Deus vai operar o milagre na sua casa, na sua vida, Pai, presente. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você, Pai. Aleluia. Seja abençoado, Pai, nesse dia dos pais, que é hoje, todos os dias da sua vida. Que Deus venha derramar chuva de bênção sobre a sua vida financeira, Pai, material, espiritual, conjugal. Receba sabedoria, Pai, para você que é pai de bebê, de criança, de filhos adolescentes, de filhos jovens, de filhos adultos. Receba a sabedoria de Deus para ser pai, em nome de Jesus. Seja abençoado nesta manhã. Procura o templo mais próximo da sua casa, Pai, com a sua família, se adorna e vai adorar o Senhor. Assim você será abençoado, sua família também, e você vai receber combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Amém? Jesus Cristo te ama.